Hoje nós vamos continuar vendo a questão do conteúdo bíblico-teológico do Reino de Deus. Nós vimos na semana passada esse conteúdo conforme manifestado nos evangelhos sinóticos. Então vimos que o Reino de Deus chega e exige uma decisão. Vimos o ambiente no qual ele se desenvolve, que é um ambiente de extremas ambiguidades. Vimos que a sua estratégia é a penetração. Vimos que o Reino de Deus convive, ou expõe e desafia cada um de nós a uma convivência específica. Vimos que o Reino de Deus nos traz visão da vida e mais ainda que a evangelização é a sua tarefa histórica prioritária. Vimos que quando o Reino chega, a vida ganha significação. E vimos ainda que o Reino de Deus caminha de maneira soberana, com liberdade, utilizando meios os mais variados. Vimos qual é a atitude que se requer no Reino de Deus, que é vigilância. Vimos ainda que o Reino de Deus estabelece uma vivência de conflitos. Isso no contexto dos evangelhos sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas. Hoje nós prosseguimos, e esta temática ainda vai se estender por mais uma aula pelo menos, continuando a ver o conteúdo bíblico, teológico do Reino de Deus, só que hoje, especificamente, nós vamos tentar discernir isto no Evangelho de João e no Apocalipse. Vocês que estão com as apostilas abertas, verificam aí que há, da teologia de João, uma certa ênfase na questão do reino. E quando eu falo em ênfase, é óbvio que há duas maneiras pelas quais se pode medir essa ênfase. Uma é aquela afirmação explícita, e a outra são as inferências, as afirmações que não são tão explícitas, são realidades implícitas, latentes, latejantes no contexto da verdade do que propõe João. Do ponto de vista explícito, ele faz 14 alusões à expressão Reino de Deus, 5 delas no Evangelho e 9 delas no Apocalipse. Mas como eu disse, introduzindo este segundo módulo a algumas aulas passadas, se a gente quiser ser bastante contundente, devemos afirmar que tudo quanto o Novo Testamento diz é basicamente conteúdo do Reino de Deus. De modo que essas nossas afirmações sobre termos e expressões relacionados ao Reino de Deus nos ajudam apenas numa perspectiva didática, a fim de que explicitemos melhor os conteúdos. Então, pensando nessas afirmações de João sobre o Reino de Deus, é que nós vamos estar hoje à noite. Inicialmente, eu quero convidar vocês a pensarem comigo um pouco sobre o que diz essa teologia joanina do Reino de Deus. Primeiramente, se afirma que o Reino de Deus é a realidade só penetrada conscientemente por quem foi regenerado. E para isso, basta que se abra a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 3, e que se leia no versículo 3 o que está dito. E essa é uma leitura que nós podemos fazer juntos e em voz alta, e eu os convido a lerem comigo, onde quer que estejam. Vamos ver em João, no capítulo 3, no verso 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então o que o Senhor Jesus está aqui dizendo é que se essa realidade do novo nascimento não penetra o coração humano, o reino de Deus jamais será discernido. Isso a gente deve pensar em duas perspectivas. Primeiramente, no verso 3, Jesus diz que ninguém pode ver o reino se não nascer de novo. No verso 5, ele diz que ninguém pode entrar no reino. E eu gosto dessas duas distinções, porque me parece que realmente a palavra de Deus está querendo fazer distinções. Inicialmente afirmando que para entrar na atmosfera do reino e vivê-la numa perspectiva de salvação, o ser humano tem que nascer de novo. E em segundo lugar, para ver o reino aqui e agora nas suas manifestações hoje, com chance de discerni-lo, e para vê-lo em plenitude na própria realidade eterna, é preciso também que se tenha nascido de novo. Agora, o que é o novo nascimento? É óbvio que a maioria de vocês sabem, mas eu quero aqui deixar o meu recado
para centenas de pessoas que estão nos assistindo em antenas independentes por aí afora, que não são alunos do Vindisat, mas aos quais nós queremos alcançar também com esta mensagem do novo nascimento. Jesus estava falando de novo nascimento para um homem que parecia estar acima da média humana, em muito. Senão você observe, ele era um indivíduo que jejuava 2 vezes por semana, cumpria a lei de maneira absolutamente meticulosa, sabia muita teologia, vivia numa perspectiva moral irrefutável, incontestável, era um ser humano bonito do ponto de vista de uma observação externa que se fizesse a sua conduta histórica e comportamental. No entanto, Jesus confronta essa pessoa dizendo: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus. E Nicodemos chega a perguntar mais adiante para Jesus: como pode alguém nascer de novo? E a resposta que se dá, está aí no verso 14 desse capítulo 3 de João, parece apontar para o fato de que o novo nascimento começa quando alguém crê que Jesus Cristo levou na cruz a culpa humana, o veneno do pecado que nos está matando, assim como Moisés colocou uma serpente no deserto, simbolizando todas aquelas serpentes que estavam matando o povo de Israel no acampamento, dizendo que quem olhasse para aquela serpente seria curado e sobreviveria. Há um veneno mortal introduzido na mente, no coração, na natureza humana. E Jesus absorveu isso na cruz do Calvário. Quem crê nisso tem vida eterna. E o que Jesus disse a Nicodemos é que esse novo nascimento pode ser definido como a necessidade de um indivíduo nascer da água e do Espírito. E quando ele está falando de nascer da água, ele está falando de algo que os contemporâneos dele entendiam muito bem, porque João Batista vivia àquela altura, antes de ser morto e decapitado, convocando o povo a ser batizado. E a teologia do batismo de João era um convite ao arrependimento. Quando se fala numa perspectiva de água, nesse contexto aqui do Novo Testamento, se está intimamente relacionando esta mensagem àquilo que João Batista estava fazendo, convocando ao arrependimento. Então, sem que haja a consciência de renovação de valores, uma reorientação da vida na direção de Deus e da sua vontade, e sem que o Espírito Santo tenha promovido essa reorientação da vida, e sem que ele tenha operado, fazendo começar a surgir no coração humano uma nova natureza, ninguém com efeito pode se candidatar a ver, a penetrar, a discernir o reino de Deus, porque sem novo nascimento isso não acontece. Ninguém é agente consciente do reino de Deus se não nascer de novo. Então, do ponto de vista de João, o reino de Deus é a realidade só penetrada conscientemente por quem foi regenerado. É verdade que há agentes do reino de Deus que não sabem que são. Como eu lhes disse, o reino de Deus age e caminha de maneira soberana, e ele não instrumentaliza apenas as pessoas que se sabem instrumentos do reino. Deus aluga navalhas, as mais variadas, para fazer a sua vontade, para decepar a história. E ele continua a ser Deus soberano, usando quem sabe que está sendo usado e quem não sabe que está sendo usado, quem quer ser usado e quem não quer ser usado. Quando nós vimos como o reino de Deus se manifestou na história, especialmente no Velho Testamento, isso ficou bastante claro. Como havia essa expressão da soberania de Deus reinando na história. No entanto, conquanto haja esses que são instrumentos do reino sem saberem que são, só os que têm chance de o saber e de tomar a consciência de que o são aqueles que nasceram de novo. Esses são penetrados pelo reino, e estes penetram o reino com a consciência de que o reino está aí. Podem discerni-lo. Caso contrário, as pessoas não podem perceber a manifestação do reino de Deus. Em segundo lugar, o apóstolo João nos diz que o reino de Deus já é realidade histórica, mas que ele não se historifica hoje com os instrumentos da violência. Isso nos faz ler o texto de João, no capítulo 18, no versículo 36. Vejam aí, João,
capítulo 18, verso 36. Vamos ler juntos e vamos ler em voz alta. Respondeu Jesus, juntos. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Isso parece até uma contradição, porque eu lhes disse que o reino de Deus já é realidade histórica, mas que não se historifica com os instrumentos da violência. Aqui há um agora não é daqui. Mas Jesus não está negando que o seu reino tinha dimensões enraizadas já na história. Nós mesmos vimos na introdução da questão da teologia, de definições de conceitos do reino de Deus, como para Jesus o reino já estava aqui, tinha sido aproximado, os sinais que ele fazia eram sinais do reino, e ele próprio introduzira o reino de Deus na história. O que ele está, portanto, nos dizendo aqui é que o reino de Deus não se historifica hoje com esses instrumentos da violência. Não era o caso de se livrar do julgamento e da cruz e da dor e da calúnia e de tudo quanto conjunturalmente caiu sobre ele, promovendo a perspectiva da morte, usando instrumentos que qualquer líder político revolucionário tentaria usar para se ver livre de tamanha situação de injustiça. O que se está dizendo aqui é que, conquanto o reino esteja presente, a sua historificação não acontece através dos instrumentos comuns. E isso golpeia fundamentalmente todas as teologias de revolução, todas as teologias de violência, todas as teologias geradoras de amargura. Porque quando a gente olha para a história, o que se descobre é que a violência promove um ciclo interminável de violências e de revanches. Todos aqueles que despotizavam e tiranizavam vidas humanas, quando são derrubados, deixam nas memórias dos seus filhos a perspectiva de que eles foram terrivelmente destroçados e injustiçados, e aí nasce uma outra geração disposta a pelejar contra aqueles que promoveram essa dita violência. A história humana inteira tem rolado nessa perspectiva, num ciclo de revanches, de amarguras e de ódios intermináveis. É interessante que a gente olha para um safado como aquele do Ferdinando Marcos e diz: é um safado. Agora, você vê uma revista, o sujeito com o filhinho dele no colo, e o filho dele não o vê como safado. Ele tem cheiro de gente, tem hálito de homem, tem marca no rosto, chora quando apaga a vela do aniversário. A vida é assim, ambígua, ambígua, ambígua. De modo, queridos, que ela sempre promove esse ciclo de revanches e amarguras, porque há sempre alguém olhando para aquele que esmaga numa outra perspectiva. E eu disse no prefácio que escrevi daquele livro das meninas que foram capturadas pelo grupo da UNITA em Angola, um livro que me deu um trabalho terrível para escrever aquele prefácio, porque eu fui lendo o livro e fui ficando meio apavorado. Porque de repente as meninas jogando a maior lenha para a UNITA, né? UNITA, que maravilha, a UNITA. Eu digo, meu Deus, elas foram para a extrema direita. E fui ficando aflito, como é que eu vou escrever o prefácio de um livro da extrema-direita? Mas depois eu consegui ver, à medida em que fui lendo o livro, que o fenômeno que estava se dando ali não era um fenômeno político, era um fenômeno humano. Porque a gente olha para as siglas, olha para as ideologias de fora, olha para uma luta e parece que a UNITA é um grupo da extrema-direita, ideologicamente falando, tem tudo para você. Mas elas, depois que venceram essa questão ideológica e passou o susto, elas começaram a ver as marcas nas caras das pessoas. Como é que um guerrilheiro daquele chega na maloca na selva e tem uma criança barriguda que corre para ele e chama de papai? Uma mulher que o beija, aniversários que são comemorados, enterros que são feitos, a vida é a vida. E quando a gente resolve enfrentar a vida apenas com esses instrumentos mundanos da violência, a gente promove um ciclo interminável de revanches e de amarguras. E Jesus veio para dizer
que a grande arma do reino de Deus é a cruz. É esta opção de Deus por vencer como fraco, vencer como manso, vencer como humilde. E é interessante que quando a gente lê o capítulo 5 do Apocalipse e encontramos João diante daquele dilema histórico de não encontrar ninguém digno para rolar a história humana, para abrir o livro do destino da humanidade e de assumir compromisso por fazer a história chegar ao seu final feliz, ele começa a chorar muito, porque não havia nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem nas dimensões elevadas, nem nas inferiores. Não havia políticos contemporâneos, não havia opções, nem instrumentos humanos capazes de realizar a história. E diz lá o texto que ele começou a chorar muito numa desilusão tremenda. Até que alguém disse: João, pare de chorar, porque alguém é digno. O Cordeiro é digno, aquele que é da raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, venceu para abrir o livro e lhe desatar os selos. E diz a Bíblia que João então olhou para trás, para ver quem é que falava com ele. E ele viu um cordeiro em pé, como havia sido morto. É fantástico o que está dito ali. Quem está em pé na história, para levar a história à possibilidade de um final feliz, é aquele que optou por outros instrumentos, optou pela cruz, optou pela força do amor, optou pelo poder da misericórdia, optou pela garra da esperança, optou por um projeto de vida que se nega a se desumanizar, optou por realizar a vontade de Deus contra os instrumentos da morte. O Cordeiro estava em pé. É isso que João está dizendo. O reino já está aqui e agora como realidade histórica, mas não se historifica com os instrumentos da violência. E em terceiro lugar, ele prossegue e diz que o reino é a realidade que tem na igreja o seu sinal mais visível, o seu sinal mais palpável. A igreja que hoje aqui na história humana pode dar a maior densidade, a maior visibilidade ao reino de Deus. Vejam esse texto de Apocalipse no capítulo 1, no verso 6, o que nos diz. Vamos ler juntos outra vez. João diz: e nos constituiu reino, juntos, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele está se referindo à igreja. Note que no verso 4 ele já disse que está escrevendo às igrejas da Ásia. E referindo-se a este povo, a essas comunidades que dizem sim à cruz, que dizem sim ao senhorio de Cristo, que respondem dizendo somos dele, para Jesus, para esse povo de Deus, então se diz que ele nos constituiu reino. É óbvio, queridos, que o reino é maior do que a igreja. Nós vamos ver isso daqui mais 2 aulas, essa definição entre reino, mundo e igreja. O reino é maior do que a igreja. A igreja não detém o reino, não manipula o reino, não monopoliza o reino, não domesticou o reino. O reino não é patrimônio da igreja. Não é o reino que é da igreja, é a igreja que é do reino. O reino é maior do que a igreja, maior do que a expressão, seja histórica da igreja, ou seja mesmo mística da igreja, porque o reino atinge dimensões que estão para além das dimensões das inteligências humanas. Extrapola a perspectiva da resposta da consciência humana, penetra todas as realidades da criação. Então vejam, mas João diz que ele, Jesus, nos constituiu reino. Que a visibilidade do reino na história pode ser vista na igreja, e esperamos que sim. E diz o capítulo 5 ainda, no verso 10, aqui do Apocalipse, a mesma coisa. E para o nosso Deus nos constituíste reino e sacerdotes. Então o que eu estou lhes dizendo é que o reino
é a realidade que tem na igreja o seu sinal mais visível. A igreja é que deve dar visibilidade ao reino na história, através do seu projeto comunitário. Um projeto onde haja justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Um projeto onde essas marcas, esses sinais, esses signos, essas caracterizações do reino de Deus comecem a se configurar, apesar das ambiguidades da igreja, historicamente falando. Nós vimos na semana passada que o próprio Evangelho acaba com todas as utopias históricas com relação ao papel da igreja e mostra que a igreja vive historicamente numa perspectiva de ambiguidades. Há uma zona cinzenta, as coisas não são pretas e brancas na igreja. Há muita ambiguidade. No entanto, se espera que a igreja revele, expresse e manifeste a maior densidade possível do que seja o reino de Deus, no seu convívio, na sua construção histórica, nos relacionamentos das pessoas, nas suas opções pela vida, nas suas posturas diante das situações caóticas da sua sociedade, pela pregação que faz e pelo que ela encarna de consciência da vontade de Deus para a vida humana. E mais ainda, João prossegue e diz que o reino estabelece uma vivência histórica contemporânea. É interessante o que está dito aí em Apocalipse, no capítulo 1, no verso 9. Aí se diz o seguinte: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ou seja, João está dizendo que ser parte consciente do reino de Deus implicava em assumir o companheirismo com aqueles que também se percebem como pessoas que fazem parte do reino de Deus. O reino, portanto, nos empurra para relações comunitárias intensas, de identidade histórica tremenda, com pessoas que se veem andando na mesma perspectiva, na mesma direção, a caminho dos mesmos ideais estabelecidos por Jesus. E eu gosto muito dessa palavra que aí se afirma, quando João diz: eu, João, irmão vosso e companheiro. Quando ele fala que é irmão, ele está estabelecendo uma ligação essencial. Quando ele fala que é companheiro, ele está estabelecendo um compromisso histórico de lutar pelas mesmas coisas e pelas mesmas causas. Eu gosto da etimologia desta palavra, companheiros, companheiros, aquele que parte o mesmo pão, aquele que assume a mesma vida, aquele que chama as mesmas implicações históricas, aquele que compra as mesmas brigas, aquele que se ombreia aos outros para levar às últimas consequências as mesmas coisas, em função dos mesmos ideais. Então o reino de Deus nos empurra para esse convívio histórico engajado, de lealdade histórica, de compromisso e de coragem, para padecermos os mesmos padecimentos, para sonharmos os mesmos sonhos, para comermos um pão novo ou um pão burulento, mas para assumirmos de maneira altaneira o fato de que nós somos cidadãos do reino de Deus. Agora, quando a gente olha para a história, nem sempre acontece assim. Aqui mesmo no Brasil, em 64, quantos crentes entregaram crentes para o regime militar? Houve coisas tremendas. Por quê? Porque algumas dessas pessoas estavam mais engajadas e mais integradas com o sistema mundano do que com a causa do reino de Deus. Porque se estivessem apaixonados pela causa do reino de Deus, ainda que não concordassem com algumas opções desses irmãos, eles tinham reconhecido que ser irmão de alguém é mais importante do que ser cidadão do mesmo país ou ser companheiro de ideologia de pessoas. Antes de tudo, você pense diferente de mim como pensar, mas se você afirma Jesus na essência, você é meu irmão e eu tenho que assumir o compromisso de ser seu companheiro na história. Depois a gente resolve as diferenças.
Mas aqui agora é uma caminhada de lealdade e de compromissos. E mais ainda, João diz que o reino é a realidade que se historifica no mundo para sempre. Eu gosto do texto de Apocalipse, no capítulo 11, no versículo 15, que nos diz o seguinte, vamos ler juntos. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E Handel ainda se incumbiu de tornar este versículo muito mais famoso ainda. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Que coisa tremenda! O que se diz aqui é que haverá um dia na história quando todas as estruturas de poder existentes, quando todas as potências, sejam elas quais forem, haverão de passar para as mãos do reino de Deus. Todas as repúblicas, todas as republiquetas, todas as ditaduras, todos os sistemas, todos os domínios, tudo convergindo para a direção do reino de Deus na história. Os reinos do mundo, o mercado comum europeu, o bloco da cortina de ferro, o chamado mundo livre, e aqueles que no mundo livre são escravos da miséria. Enfim, todos esses sistemas um dia estarão convergindo para o nosso Senhor, para o seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Na história. Começa aqui. Começa nesse projeto da história humana. É verdade que, como nós temos dito de maneira repetida, nós não podemos esperar hoje para este mundo perspectivas de absolutização de nenhum desses sonhos do reino de Deus, porque nós vivemos num momento totalmente relativo da vida. Mas há sinais desse reino se manifestando aqui, e haverá um dia quando a convergência de todas as coisas se darão em Jesus Cristo, o nosso Senhor. E João prossegue e diz que o reino é a instância que só se ultimará e só se absolutizará quando o mal for expulso da história. Isso só acontecerá quando o diabo for expulso, for banido para o seu exílio sem retorno, quando o reino vai se absolutizar na perspectiva do governo de Cristo. Há um texto que não define ainda a totalidade do banimento da força maligna da história, mas nos deixa antever como será. Está em Apocalipse, no capítulo 12, no verso 10, que diz: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. E ainda diz o verso 12: por isso festejai aos céus e vós os que neles habitais, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então haverá um momento terrível na história, mas diz a palavra de Deus que assim como primeiro ele é expulso dessas regiões celestiais e se lança para a história com todo o ódio e rancor possíveis, para desgraçar o que puder desgraçar da história humana, no entanto, o Apocalipse prossegue e nos diz no capítulo 20, no verso 10, que Jesus vai dar um basta definitivo e irreversível a essa ação maligna. E ele vai ser banido no nunca, no sem retorno, na terra sem volta, no lago com fogo e enxofre, de onde ninguém sai para sempre, no banimento eterno da possibilidade de alguém vir a dizer não a uma ordem divina. E prossegue João dizendo que o reino de Deus se manifesta através do enfrentamento das forças do antirreino. Vejam aí em Apocalipse, no capítulo 16, no versículo 10,
o que se diz a respeito disso? Aqui se fala que a besta tem um reino. E há daqueles futurólogos e com manias escatológicas que ficam querendo saber qual é o reino da besta, qual é a capital, se é Roma, se é Moscou, se é Washington, se é Brasília, ou onde é essa capital. Eu pessoalmente não creio que o Apocalipse esteja interessado nesse tipo de CEP. Ele não está querendo nos dar o CEP da cidade da besta. Porque a besta não é besta de ter sua sede numa cidade só. Está lançando as suas raízes no mundo todo, no planeta. Se o reino da besta não é apenas uma cidade, é todo um sistema mundano que não é de direita nem de esquerda, que assambarca tudo. Quando a gente olha para a definição da sociedade promovida e dirigida pelas forças do mal, lá em Apocalipse 18, você vê traços da direita e da esquerda, ideologicamente falando. Os traços da esquerda, ortodoxa, o Estado é Deus, se nega a qualquer divindade, e há um controle total sobre as almas humanas, as psiques. E os traços das sociedades de esquerda, de capitalismo também ortodoxo e selvagem. A luxúria, a sedução, a mania materialista, o consumo, todas essas coisas. De modo que não dá para você dizer que o reino da besta é da esquerda, pois os russos comem criancinhas. E não dá para o pessoal da teologia da libertação dizer que é da direita. O Apocalipse diz que os dois sistemas jazem no maligno. E nenhum de nós pode ser inocente e achar que Deus fez opção de mediação histórica por qualquer um dos dois. Então, queridos, o que se diz aí é que o reino de Deus acontece numa perspectiva de enfrentamento e de luta contra esses sistemas e essas estruturas dirigidas pelo mal, pelo diabo. É um confronto com as forças de anti-reino. Apocalipse, no capítulo 17, do verso 12 ao verso 17, diz que a luta do reino de Deus é contra o reino da besta e que o povo de Deus está em luta permanente contra essas forças, mas haverá um momento na história quando esse conflito vai se acirrar, vai se intensificar de maneira inimaginável. Agora preste atenção, que luta é esta que hoje acontece? Quando a gente olha para a vida em volta de nós, e João nos adverte de que há muitos falsos cristos, anticristos, forças anticristãs no mundo, que um dia vão se adensar mais ainda, mas estão aí presentes, sempre estiveram na história. Então, isso nos ajuda a compreender quais são os níveis das lutas que nós enfrentamos hoje e vamos enfrentar mais intensamente no futuro. Primeiramente, é uma tremenda luta espiritual, porque Paulo diz, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, do verso 12 ao verso 18, numa descrição mais ampla, que a nossa luta não é contra carne, nem contra sangue, nem apenas contra paranormais ou poderes mentais, nem contra conjunturas econômicas, sociais e políticas apenas, mas essencialmente a nossa luta é contra principados, contra potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal, que estão agindo na história, marionetando pessoas, marionetando estruturas, marionetando sistemas, penetrando no arcabouço mais variado da construção humana. É uma luta espiritual e a resistência tem que ser uma resistência espiritual. Mas também é uma luta conjuntural, que nós enfrentamos através das convulsões políticas, das crises econômicas, da miséria social, dos bolsões de agonia da vida, as guerras, os conflitos. E há também uma luta religiosa externa e interna. Interna é aquela que a gente trava com os adversários do reino dentro da própria igreja, instituição, igreja cristã. E externa contra aquelas forças que tentam barrar essa caminhada e esse avanço do reino de Deus. Mas de modo que essa vivência do reino na história humana é uma vivência no meio de extrema conflitividade, e hoje não é tempo da gente ficar cantando ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, porque o reino de Deus é luta, o reino de Deus é conflito. Agora, como se vence essa luta?
Abram aí a palavra de Deus em Apocalipse, no capítulo 12, e vejam como é que se vence essa luta. Aí se diz que se vence estando conscientes do poder da cruz, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, os irmãos, o venceram como e por causa de quê? Por causa de quê? Por causa de quê? Por causa do sangue do Cordeiro. Por causa do que Cristo fez na cruz. Por causa da consciência que tiveram de que na cruz Jesus despojou os principados e as potestades e os dispôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. A cruz é a vitória de Deus, inapelável, não há mais o que temer. Essa batalha já está ganha. Os principados e as potestades já foram envergonhadas. O delito de acusação, a lista de culpa que havia contra nós foi cancelada. E as forças que manipulavam este mundo ficaram perplexas e atônitas nas regiões celestiais pela vitória do Cordeiro que está de pé e pode agora abrir o livro da história e rolá-la para um final feliz. Os irmãos venceram o acusador por causa dessa consciência do que aconteceu na cruz. E mais, vence-se essa luta estando comprometidos com o testemunho integral do Evangelho. Diz ainda aí o verso 10, que eles venceram o acusador, por quê? Não só por causa do sangue do Cordeiro, mas por causa da palavra do testemunho que deram. Porque assumiram compromissos inarredáveis e inegociáveis com a afirmação do que Jesus fizera. Primeiramente tem-se a consciência do que ele fez. Em segundo lugar, sustenta-se esta verdade na história, dê no que der. E aqui se fala da pregação do Evangelho numa perspectiva de enfrentamento da vida. E em terceiro lugar, vence-se essa luta estando dispostos ao compromisso e ao sacrifício. Vejam ainda aí no verso 10 o que se diz. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro, da palavra do testemunho que sustentaram, e ainda porque mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Estavam dispostos a banalizar os anos de vivência histórica, se fosse o caso de assumirem a morte, para semearem com o próprio sangue e com a honradez de um compromisso de quem sabe em quem tem crido, até as últimas consequências, aquilo que estavam afirmando. Agora, queridos, encerrando, porque o pessoal aqui da produção já está apavorado porque eu passei da hora, o engajamento com o reino, para João, será algo que trará as melhores recompensas. Primeiramente, ele diz que todas as consciências humanas que viveram na história serão julgadas. Está aí no capítulo 11, no verso 18 do Apocalipse, quando ele fala que nesse dia da vitória final, então serão julgados os mortos. A história vai ser desabsurdificada. Porque hoje a gente olha para a história, ela parece um grande absurdo, uma coisa ridícula. Porque os que estão vivendo e se dando bem quase sempre são os injustos. É aquela síndrome de Asaf, lá do Salmo 73. Por que esse pessoal safado está se dando bem na vida? Diz João que esses absurdos vão acabar, a história vai passar ao contrário, vai ser desabsurdificada e cada um vai ser julgado conforme as suas obras de maneira inapelável. E depois ele diz que todos os serviços prestados a Deus serão recompensados, e está ainda aí no capítulo 11, verso 18, que esse dia vai chegar para se dar galardão aos servos, aos profetas, aos santos, aos grandes, aos pequenos e a todos aqueles que temem o nome de Deus. E por último, ele diz que todos os que destroem a terra serão julgados. Esse é um dos textos ecológicos mais bonitos do Apocalipse. Quem está destruindo a terra, está descriando a criação, vai ser julgado. E quando esse dia chegar, os absurdos todos serão extintos. Era assim, de maneira rápida, que João olhava para a perspectiva do reino de Deus e nos ensina a olhá-lo.